Pai do Senhor Jesus, amados e amada do Senhor, nós estamos aqui para orar e para continuarmos aqui a ler o livro de Ruth, aleluia, capítulo 1, verso 14 ao 22. Vamos orar ao Pai enquanto você busca, enquanto você ora, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor, ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa casa, da nossa família. Vai repreendendo toda astuta cilada do inimigo em nome de Jesus. Senhor é um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus grande, um Deus que pode, um Deus que faz, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o fraco e abatido, abençoa aqueles que estão indo trabalhar. Repreende, Senhor, todo pensamento negativo, todo pensamento que não vem de ti, em nome de Jesus. Guarda as nossas crianças, nossos adolescentes. Pai, toca no coração dos pais. Converta os pais aos filhos, Senhor, para que os filhos sejam instruídos na tua palavra. Senhor, que os pais vão ser convertidos ao teu, Senhor, ao teu coração, para também alcançar o coração dos filhos. Pai, somos carentes e necessitados das suas misericórdias. Pai, o mundo carece do teu amor. Então eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, revela-se aos pequeninos, revela-se aos adolescentes, tira todo engano, toda astuta cilada do inimigo. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor diz assim, em Ruth, capítulo 1, verso 14. Mas elas, levantando outra vez a sua voz, choraram, e Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Né? Então, aqui a história de Noemi e Ruth, né? Fala a respeito de uma família que tinha como chefe ali o Elimeleque. E eles, então, vendo que estava faltando alimento em Belém de Judá, foram para Moabe. Moabe é uma terra de idolatria. Moabe é uma terra de, ali, perversão. E Deus não se agradava daquilo. E eles foram, logo ali, o chefe da família, Elimeleque, faleceu. Seus filhos tomaram 2 moabitas como esposa. Passando-se um tempo, esses 2 filhos faleceram, e ali eles ficaram 10 anos naquele lugar. Então, Noemi chama as 2 noras para voltar com ela para Belém de Judá. Mas, nós vamos ver que a decisão foi muito rápido, mas para eles voltarem da terra, da idolatria, voltar daquele lugar que estava longe do povo de Deus, demorou-se um tempo, 10 anos eles ficaram por lá. E nessa chamada de Noemi, logo no caminho, ela começou a desmotivar elas de estarem junto lá em Belém de Judá, de irem para a terra do seu Deus. Por que ela desmotivou? Porque ela estava enfraquecida. Ela tomou as decisões erradas com a família e agora ela temia, Deus ali rejeitar essas 2 moças, Orfa e Ruth. Ela estava com a fé abalada, ela não conseguia ser um ponto de apoio para aquelas mulheres. Ela não conseguia ali afirmar, porque a fé dela estava abalada, né? Mas nós vamos ver agora hoje que ela faz esse convite novamente, né? Para que essas meninas não vá com ela, que essas mulheres não vá com ela. E veja, uma delas aqui diz, que beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Isto é, despediu-se da sua sogra, né? Com um beijo ali, e Ruth ficou com ela. Né? Aí muitos vão falar assim, órfã foi a ingrata. Mas vamos parar e pensar. Noemi, ela foi a principal causa de órfão não sentir segurança. Ela foi a principal causa de órfão não se sentir segura em estar num lugar que ela não conhecia. Porque Noemi não conseguia dar testemunho, não conseguia afirmar que o Deus que ela serve é poderoso, é grande e é forte, porque ela estava abalada pelas decisões erradas que ela tomou. Veja como uma fé que se abala pode implicar na salvação de outros, pode dar mau testemunho para que outros não se acheguem a Deus. Mas quando nós vamos bem, quando nós, diante de toda dificuldade, permanecemos no Senhor, nós nos agarramos à palavra, esse é um bom testemunho. Mas nós vamos ver que Ruth, ela ficou. E ela, Noemi,
disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses, volta também tu atrás dela. Então, aqui estava bem claro de que elas serviam outros deuses, né? E que órfão voltou aos seus deuses. Por quê? A Noemi, ela estava tão amarga, tão triste, tão enfraquecida, que ela não conseguia apresentar o que tinha de bom no Deus dela, que é maravilhoso, que é poderoso, é grandioso. E ela não conseguia falar dos feitos de Deus na vida dela, ela só conseguia olhar o que estava errado. Aleluia! Então, olha, e eis que Noemi, né, disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses, volta também tu atrás dela. Porque Noemi não queria garantir Deus para a Ruth. Ela não queria ali, né, ficar comprometida com Ruth, porque ela já estava, né, mal. E acho que ela pensou: vou chegar em Belém de Judá, como eles vão receber eu? E com uma moabita ainda, né? Então, ela temeu. Aleluia. E Ruth respondeu: Não me rogues que te deixe e que não venha seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A maior declaração de amor e fidelidade que essa mulher deu a Deus nesse dia. Nem a Noemi, eu digo tanto, porque a Noemi, ela não estava mais com forças, né, para garantir nada para ninguém. Mas aqui ela disse: Olha, não me fala para que eu me afaste dos teus deuses, porque a referência para Ruth era a família Noemi, o amor, o cuidado, o que eles trouxeram de bom, que eles aprenderam com Deus. E agora, quando pede para ela voltar com a sua cunhada, é voltar para os seus deuses, voltar para os seus costumes, para aquela vida. E ela disse: Não me peça isso, porque ela já tinha experimentado o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? Ali, mesmo tendo derrota, mesmo eles tendo perca, ela viu que ali naquela família tinha algo importante, tinha algo especial, tinha um poder de Deus, né? E ela disse: Não digas, né? Porque eu irei atrás de você. E onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um total entendimento de que a salvação, aquilo que Deus tem para nós, vai muito além de coisas materiais, vai muito além de coisas que nossos olhos podem ver. Noemi estava enfraquecida pelo que os olhos dela viam, mas Ruth, ela se alegrava em ir servir esse Deus pela fé. Né? Ela tinha fé, tinha esperança, porque com certeza nas mesas do café da manhã, dos jantares que ela teve com essa família, ela ouviu muito falar dos feitos do Deus poderoso e santo. E então ela não queria retroceder, ela não ia voltar. Isso é, ela tomou uma decisão de não servir mais aqueles deuses. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor. E o outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. Veja, então, ela estava ali, né, disposta a permanecer fiel à sogra, mas primeiramente a fé, né, aquilo que ela não estava vendo, mas ela cria que Deus ia ser com ela. Aleluia. Então nós vamos ver que assim é Deus, ele é fiel, ele é poderoso, ele é santo, ele não abre mão de nós, ele não retrocede, mas muitas das vezes, como Noemi, somos o povo de Deus, é o povo de Deus, que nós venhamos pedir para Deus não permitir que nós venhamos estar tão amargurados que a gente não consiga ver as bênçãos de Deus na nossa vida, o cuidado, a proteção, aleluia. Então, nós vamos ver que ela não ia olhar para trás, ela estava disposta a não olhar mais para aquilo que ela estava vendo, a perca, mas ela estava olhando com um olhar de fé. E é isso que Deus pede para nós. Enquanto Noemi, né, já uma caminhada com Deus, não conseguia olhar com o olhar da fé, aquela mulher, ela teve total revelação de Deus, de que ela deveria olhar com o olhar da fé. Que nós venhamos ter fé não naquilo que nossos olhos veem, mas aquilo que Deus pode fazer por nós, aquilo que Deus já conquistou por mim e por você na cruz. Então, e vendo Noemi, que estava tão resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Então, parou de, né, tentar incentivar ela a voltar atrás. E andaram, pois, ambas até que chegaram a Belém.
E aconteceu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Então, essa pergunta, quando eles diziam entre eles, não é esta Noemi? Tipo, quando eles viram Noemi indo da primeira vez com a família completa. Agora vem Noemi sem bens alguns, né? O aspecto triste, enfraquecida e com uma moabita. Então eles ficam agora olhando e tipo assim, não é essa que um dia estava num tempo de glória, que estava bem? Como que agora ela volta? E até com uma moabita, será que ela não está corrompida espiritualmente, né? Então, a gente vê que o povo ali, eles não se davam com os moabitas, né? E agora eles olham ver Noemi trazendo uma moabita, uma lição que o Espírito Santo de Deus vai dar para mim, para você. O que ele fez na vida de Ruth, né? A moabita, e Deus todo momento deixa bem claro quem é Ruth. Ela era uma moabita, aquela que estava no meio de um povo impuro, né? Um povo idólatra, um povo que ali cometia pecados horríveis. Ó, e ela lhe respondia: não me chamem Noemi, e sim me chamem Mara, porque em grande amargura me pôs o Todo-Poderoso. Agora, Noemi decidiu mudar o nome dela, porque ela fala assim: eu não sou digna de ter o nome de Noemi, né? Porque me chama de Mara, porque eu estou amargurada. Ah, eu estou falida, estou cansada, estou sem fé. Mas ela colocou esse nome nela, né? Que ela disse assim: porque o Senhor pôs, porque o grande amargura me pôs o Senhor Todo-Poderoso. Não, a amargura não foi Deus quem colocou nela. Foi a decisão, foi o caminho que a família procurou. Foi as decisões que eles tomaram. Não foi Deus quem colocou amargura sobre eles, mas foi uma decisão. Ali, eles olharam pelo olhar, né? Não pelo olhar da fé, mas pelo olhar carnal. Eles olharam o que estava acontecendo e fugiram, né? Ali, resolver na força do braço. Então, nós temos que buscar em Deus. Que nós não venhamos buscar na força do braço, mas que a gente venha buscar em Deus. Aleluia. Então, ela estava errada. Aqui, quando ela afirmava que Deus pôs sobre ela uma amargura. Não foi Deus quem pôs, foi permissão de Deus, porque ela fez as suas escolhas. Aleluia. Isso foi resultado do que a família decidiu. Ó, eu parti cheia, mas vazia me tem feito voltar o Senhor. Ela se referia que ela foi cheia, isso é uma família completa, o marido, os filhos, e agora voltava vazia. Mas também estava voltando vazia espiritualmente. Não somente com percas, não somente com um aspecto de pobreza que realmente ela voltou, mas ela também estava voltando vazia espiritualmente, sem fé, a fé dela fraca. Talvez ela não estava totalmente vazia de Deus, né? Ela sabia quem era Deus, temendo, mas enfraquecida, sem esperança, né? Mas ela não estava totalmente vazia fisicamente, porque ela estava trazendo a Ruth, que é a maior bênção que ela estava trazendo com ela. Era a maior bênção, prova de que Deus pega o improvável e faz tornar provável. Por isso o Espírito Santo de Deus deixou tão claro para nós quem é Ruth. Ela era uma moabita e Deus transformou a vida dela. Aleluia. Ó, e então eu parti cheia, mas vazia me tem feito voltar ao Senhor. Ela não conseguia ver a bênção. Ela estava vazia da fé. Enquanto ali Ruth, ela tinha uma esperança, ela tinha uma fé. Ela queria continuar com a fé naquele Deus. Ela se agarrou àquele amor do Deus, ao cuidado de Deus. Enquanto Noemi via aquele momento de dificuldade como derrota, como juízo de Deus sobre ela, a Ruth, ela via uma esperança de salvação eterna. Ela via que existia um Deus que poderia vir sobre elas com amor, com favor, com cuidado. E ela, então, não queria abrir mão. Ó. Por que me chamareis Noemi, já que o Senhor, meu Deus, já porque o Senhor deu testemunho contra mim
e Todo-Poderoso me afligiu. Então, ela está dizendo ali, ó, Deus deu testemunho contra mim. Não, Deus, ele permitiu todo o mal chegar até ela, porque ela assim quis. Eles assim quiseram, eles assim procuraram abandonar a fé espiritual, as coisas de Deus, para fazer nas coisas do braço, na força. E quando nós deixamos Deus cuidar de nós em cada detalhe, ele faz perfeito. Ele faz perfeito, ele cuida de nós em todas as áreas. Ele cuida para que nós não venhamos ter percas, para que nós não venhamos retroceder, para que nós não venhamos desistir. Mas quando nós fazemos por nós mesmos, por um tempo parece que é vantajoso, mas com o passar do tempo, nós vamos ver que Deus não está no negócio, então tudo fica muito mais difícil. Veja verso 22. Assim voltou Noemi e Ruth, a Moabita, sua nora, com ela, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então, a gente vê que, a gente sabe, a todo momento o Espírito Santo de Deus apontando que Ruth é a Moabita. E elas chegam ali, né? Em um tempo de colheita, em um tempo que está começando as bênçãos. Então, quando a pessoa está para voltar para a presença, para voltar para os princípios, para voltar à vontade de Deus, elas vão encontrar esses olhares como Noemi encontrou, quando diziam ali, não é esta a Noemi? Não é esta aquela que servia a Deus? Nossa, como que está agora, né? Então vai ter todas essas. Mas o único problema de Noemi foi dela pensar que foi o próprio Deus que descarregou a mão sobre ela. Mas não foi. Foi permissão de Deus, que é diferente. Porque Deus, ele é um Deus bondoso. Ele sempre está nos chamando para a conversão. Está nos chamando para a intimidade. Ele não quer que nós venhamos ser perdidos, que nós venhamos ser descartados, né? Pelo inimigo, porque o inimigo ele faz assim, ele usa, ele usufrui, ele suga tudo que tem de nós e depois descarta, mas Deus é um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Se eles estivessem lá, né, em Belém de Judá, no tempo da escassez, servindo a Deus, não se contaminando com outros deuses, Deus ia suprir eles de alguma forma. Deus ia cuidar deles, ia tratar o que precisava ser tratado, mas não ia desamparar eles. Mas quando eles ali foram para aquele lugar, eles viram uma oportunidade financeira, material, né? Mas eles foram se contaminando com outros costumes. Então nós vamos ver que elas voltaram para os campos, né, do campo de Moabe. Elas voltaram dos campos de Moabe e chegaram em Belém no princípio da colheita da cevada. E se fala, né, que esse princípio, essa época, era em abril ali, o tempo da Páscoa, né? E quando a gente vê que a Páscoa nos arremete a Jesus, quando também Deus tirou o povo do Egito, que pediu para eles passar no umbral da porta o sangue do cordeiro, que protegeu eles de todo o mal, de todo engano. Nós vemos que foi o que Deus fez na vida de Ruth. E com Noemi, aplicando a misericórdia sobre elas. E o sangue de Jesus sobre nós pode nos transformar, pode nos libertar, pode nos proteger, nos purificar. Não tem pecado no mundo que não seja purificado pelo sangue de Jesus. Então, nós aprendemos hoje que nós, com o nosso olhar humano, nós julgamos, né? Até quando ela voltou, muitos ali olhou assim, nossa, mas ela tá voltando? Ela não é digna. Nossa, cadê? Ela não foi atrás da riqueza e voltou agora com a mão vazia? Então, nós aprendemos que Deus, ele não olha como o homem vê. Ele não olha como o homem olha para nós. Ele nos vê no íntimo, no profundo, no secreto. Ele nos trata, né, com amor, com carinho. E aqui, quando a gente vê falar, né, que eles chegaram no início da colheita da cevada, eles chegaram num tempo da colheita. Eles chegaram num tempo, né, ali de bênção sobre eles. Aleluia. Então nós vamos ver que esse tempo que arremete à Páscoa também, ao tempo da comemoração da Páscoa, é que é onde o sangue do Cordeiro nos cobre de todo pecado, nos livra de todo mal, como foi feito
lá no Egito, quando foi passar o espírito da morte, o sangue do cordeiro estava sobre cada um deles, os umbrais das portas. E assim Jesus fez por nós naquela cruz. Nosso Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Não tem pecado que não possa ser perdoado. Não tem vida que não possa ser transformada. Ruth era moabita. Ruth, ela vinha de uma descendência que era abominação aos olhos de Deus, que serviam outros deuses. Mas, contudo, Deus o aceitou, porque ela fez uma declaração de fé ao Deus poderoso e santo e decidiu não voltar mais a servir outros deuses. Ela não quis mais olhar para outros deuses. Aleluia. Que você hoje, no dia de hoje, que você possa ter entendimento do que Deus está pedindo para você. Deus está pedindo para você abandonar outros deuses, outras fé, outras coisas que não te agradam. Talvez você tenha buscado na prosperidade, na bênção, né? Assim como a família de Noemi foi para Moabe atrás da bênção material. Mas ali eles também iriam conviver com um povo corrompido, que ia refletir no dia a dia deles. Tanto que a fé deles foi ali desfalecendo. Eles sofreram tantas percas, mas Deus, ele nos mostra que quando estamos dispostos a servir Ele, não importa que seja até um moabita, que seja até alguém que nós olhamos com o nosso olhar e não é digno, mas Deus ele torna digno, porque o sangue do Cordeiro, aquele que pagou o preço na cruz por nós não somos merecedores. Então, a gente olha o pecado de outro e podemos julgar, mas quem conhece é Deus. E Deus, ele fala, né, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, ele disse isso, né, através de Jesus. Então, nós vamos, através do Espírito Santo de Deus, como que nós vamos julgar quem é carente, quem pode, quem é merecedor dessas misericórdias de Deus? E quantas das vezes nas nossas conversas no dia a dia a gente olha e fala, mas será que Deus perdoa tudo? Né? Tem pessoas que têm essa dúvida e não se achega à presença de Deus. E Deus está dizendo hoje, assim como eu mudei a vida de Ruth, que vinha de uma descendência ali idólatra, um povo terrível. Eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua história, eu posso transformar você. Basta você dar um passo e você vai ver o poder de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mais vale estar na presença de Deus, com uma vida eterna, do que estar cheio de bênçãos, com um coração vazio, com uma incerteza, com uma tristeza. Se dinheiro fosse sinônimo de paz, de bênção, não ia ter tantos empresários, pessoas famosas, ricas, milionárias, se matando, se drogando, se prostituindo, né? Depressivos, porque não é o que nós precisamos, está em Deus. Aleluia. Que nós venhamos estar satisfeitos com Deus, esperar nele as bênçãos que vêm do próprio Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero que o Senhor esteja falando, e eu sei que Ele está falando. Eu espero que você possa estar com teus ouvidos abertos para ouvir todas as instruções do Senhor. Primeiro dia do livro de Ruth. Não toma decisões sem consultar Deus. Uma decisão para sair da presença do Senhor é muito fácil, mas para voltar é difícil. Cuidado, que quando uma pessoa ela está desanimada, porque ela teve muitas percas, ela pode também influenciar outros a se desanimar, a se afastar da presença de Deus. Foi o que Noemi tentou fazer com suas noras. E a órfã voltou porque ela não deu bom exemplo. A culpa nem é, uma foi ingrata e a outra, uma foi muito grata. Não, é porque também Noemi, a todo momento, não ofereceu Deus poderoso e santo. É o que nós temos que fazer. Não, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus é contigo. E não apresentar as nossas falhas. E quantas das vezes nós falamos mais dos nossos problemas do que o poder que existe no nome de Jesus para curar ou dar testemunho daquilo que Deus já fez na minha e na tua vida. Então nós temos que vigiar até como nós falamos com outras pessoas, com outras que ainda não conhecem a Jesus.
Amém? Então, desabafe com Deus ou com alguém que tem a mesma fé que você, que possa te orientar na palavra, mas nunca com alguém que ainda não conhece esse amor de Deus, porque nós podemos ser um mau testemunho que vai fazer outras pessoas a não quererem esse Deus. E hoje, né, ali, quando Ruth decide servir esse Deus e continuar, e órfão ficou, órfão é porque olhou o testemunho ruim de Noemi, mas órfão ela decidiu porque ela sentia que naquele Deus estava a esperança da alma dela, porque ela não quis retroceder, sim, também para estar com a sogra, mas porque ela queria servir o Deus, estar com aquele povo que era diferenciado, não era um povo igual ao povo que ela conviveu, que ela cresceu. Então, ela estava decidida a servir a Deus. Então, nós vamos ver também que quando se decide voltar, também não estava perdido para Noemi. Noemi estava retrocedendo, estava voltando, aleluia, né, para o princípio da palavra de Deus, para o centro da vontade do Senhor. E ali houve pessoas que indagaram e diziam: não é esta Noemi? Né? Porque podem te viram num nível elevado e talvez agora te vejam num nível que não é tão bom. Mas não retroceda, não tenha medo nos apontar de dedo, mas volte-se ao Senhor. Aleluia. E ela colocou como amargurada, mas eles voltaram ali, né, para começar o princípio da colheita. Olha que lindo, o nosso Deus nos recebe com um banquete, com princípios de colheita. Quando nós nos arrependemos e voltamos ao Senhor, Ele não vem com os apontados de dedo, mas Ele nos oferece uma oportunidade de prosperidade, de bênção, de proteção, de cuidado, porque nós estamos voltando ao Senhor, o poderoso, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Amém? Que o Senhor possa ter falado. Ele tem falado. Que você possa ouvir a voz de Deus no dia de hoje. Amém? Então, nós vamos continuar a ler esse livro, né, de Ruth, devagarzinho, e nós vamos aprendendo. Glória a Deus, Deus é poderoso. Quanta coisa maravilhosa nós temos para aprender com esse Deus. Aleluia, que o Senhor te abençoe, te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.